Olá, queridos. Eu sou o pastor Jodaí e hoje eu quero trazer para vocês um assunto muito importante. Estamos nos aproximando das festas juninas, do período de junho, e nesse período surgem alguns questionamentos na nossa mente, na cabeça de muitos crentes. Questionamentos do tipo: o crente em Jesus deve celebrar festas juninas, de João, de Pedro, de Antônio? Bom, vamos falar um pouco hoje sobre esta festa em especial. A festa que para nós é conhecida como Festa da Colheita ou a Festa de Pentecostes. Primeira coisa que nós devemos entender: nós, cristãos evangélicos, não celebramos nenhuma festa em homenagem aos santos conhecidos na Igreja Católica, na Igreja Romana. Na verdade, João, Pedro, Antônio ou qualquer outra pessoa que são celebrados como festejos na Igreja Católica Romana, na Igreja Evangélica, nós não trazemos estas festividades direcionadas a estas pessoas. Até porque nós entendemos que nós devemos direcionar o nosso louvor, a nossa gratidão, por qualquer motivo que seja, diretamente ao nosso Deus. Bom, este é um ponto importante. Então, a pergunta se devemos ou não comemorar São João, Antônio, Pedro, uma resposta simples seria não. Não celebramos São João. Mas celebramos sim uma festa no período de junho, no período em que ocorrem as festas juninas. E que festa seria essa? Bom, vamos começar partindo para a Bíblia para entender aonde tudo começou, onde essa história começou. Vamos lá? Bom, eu estou com minha Bíblia aqui aberta no livro de Êxodo, no capítulo 23, no versículo 14. E diz assim: 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo. E a festa da colheita à saída do ano, quando tiveres colhido do campo do teu trabalho. Bom, vamos tentar entender aqui então. Isso é uma determinação que Deus dá ainda no Êxodo. No livro de Êxodo, como nós lemos agora, Deus está dizendo: 3 vezes no ano devereis me celebrar festa. Primeira festa no mês de Abibe, que gerou para nós o mês de abril. Nesse período, o mês de Abibe para os judeus era o primeiro mês do ano. Para nós, é o mês de abril. E que festa é celebrada no mês de abril, que nós já conhecemos, que é muito importante? É a festa da Páscoa. Essa festa ao qual o livro de Êxodo está se referindo, os pães asmos, é uma festa que ocorre juntamente com a festa da Páscoa. A festa da Páscoa ela inicia o período seguido logo pela festa dos pães asmos. A Páscoa começa num dia e o dia seguinte já se começa a festa dos pães asmos, que dura 7 dias. Então é essa festa a qual Deus está falando, que começa no mês de abril. Festa dos pães asmos, que inclui a Páscoa e a festa das primícias, que é uma festa que ocorre logo no final. Quando se termina o período da Páscoa, no sábado posterior, se inicia uma nova festa, que é a festa da primícia. Bom, vamos ler o texto que fala em Levítico, que é um texto que é mais detalhado, que fala um pouco mais profundamente sobre essas festas e explica como proceder. Vamos lá? Levítico, no capítulo 23 também, a partir do versículo 1, diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As solenidades do Senhor, que convocareis, serão santa convocações. Estas são as minhas solenidades. 6 dias obra se fará, mas no 7º dia será o sábado. Então Deus começa falando quais são os seus dias santos, as suas solenidades. Os momentos em que nós devemos parar, não trabalhar. O Shabat, o dia do descanso para o judeu. Ele inicia falando do sábado. No versículo 4 ele diz: Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, lembra, o mês de Abibe, o mês de abril para nós, aos 14 do mês pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês, como eu disse, no dia 15, logo no dia seguinte, é a festa dos asmos. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar,
e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega aos sacerdotes. Esta é a festa das primícias do Senhor, que acontece normalmente logo em seguida da festa dos pães ázimos. Então vamos lá. A festa da Páscoa se inicia. Logo no dia seguinte você tem 7 dias de pães ázimos, que é a festa dos pães ázimos. Logo depois, quando inicia-se a colheita, o período da colheita, você tem a festa das primícias, que se inicia entregando uma oferta de primícias, um ramo de trigo ao sacerdote e as primícias ao sacerdote. Um detalhe importante no versículo 14 diz: não comereis pão nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações. Estatuto perpétuo. Essas festas que o Senhor determina são o estatuto perpétuo. O que significa isso? Devem ser celebradas sempre. Então o crente precisa celebrar a Páscoa e a festa da colheita? Sim, com certeza. Afinal, é estatuto perpétuo, que Deus ainda não modificou. Logo em seguida, no versículo 15, ele diz: depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Que dia é esse que ele está falando, do molho da oferta que eu falei? A festa das primícias. Logo que se passa a festa das primícias, no primeiro dia seguinte, se conta 7 semanas. 7 semanas são 49 dias. Até ao dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. 7 semanas são 49 dias e a festa ocorre um dia depois, ou seja, 50 dias. Então oferecereis a nova oferta de manjares ao Senhor. Essa festa é conhecida como a festa da colheita, ou festa das semanas, porque ela tem um prazo de 7 semanas desde a festa das primícias até que se comemore essa festa. No Novo Testamento você também já ouviu falar dessa festa com um nome um pouquinho diferente, chamada de festa de Pentecostes, ou Dia de Pentecostes. E por que tem esse nome? Justamente porque o Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra Pentecostes em grego significa 50. Ou algumas pessoas traduzem como 50 dias depois. 50 dias depois de quê? 50 dias depois da festa das primícias, que acontece juntamente com a Páscoa e com a festa dos pães ázimos. É por isso que quando Deus destaca em Êxodo, ele destaca apenas a festa dos pães ázimos, porque ela já inclui a Páscoa e as primícias, a festa da cega dos primeiros frutos, que é a festa das semanas, ou festa da colheita, ou festa de Pentecostes, e a festa dos tabernáculos, que também é uma festa da colheita, mas que ocorre próximo ao final do ano. Então, entendido até aqui, a festa da colheita é uma festa que acontece nesse período de junho. Se nós contabilizarmos os dias, de abril, do dia 14, 15, 16, provavelmente 16 de abril, 50 dias, nós teremos o mês de junho. Então o crente deve celebrar a colheita no mês de junho, com certeza, mas não como São João ou Santo Antônio, e sim como festa de Pentecostes, dia de Pentecostes, ou festa da colheita, ou festa em homenagem ao Senhor. E daí já era um outro problema, as comidas. O crente pode comer as comidas da festa junina? Certa feita eu ouvi falar que em uma igreja, durante o mês de junho, foi proibido comer laranja, porque a laranja no mês de junho era de João. Queridos, não podemos cometer esse tipo de erro, esse tipo de falha. Na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, no capítulo 4, a partir do versículo 1, fala exatamente sobre isso, explicando que, nos últimos tempos, alguns pregariam doutrinas de demônios, pregando a abstinência de casamento e de alimentos que Deus criou. Porque tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, não tem nenhum problema que você coma. Logo, as comidas desse período junino, sim, são permitidas, claro que você pode comer. Será que eu não posso comer uma canjica no mês de junho? Será que eu não posso comer milho porque o milho nesse período está oferecido a João, a Antônio ou a quem quer que seja? Claro que não, queridos. Quem criou o milho? Quem criou o amendoim? Quem criou a goiaba, o feijão que se dá nesse período? Enfim, quem criou a colheita? Quem nos deu essa colheita? Foi o nosso Deus. Não se esqueça, a festa é para homenagear e agradecer a Deus pela colheita. Quando você não come essas comidas, você está exatamente desdenhando daquilo que Deus te deu. Não está agradando ao Senhor, porque Ele preparou uma colheita para nós. Ele nos entregou os frutos da terra. E nós não estamos agradecendo a Ele, por pura ignorância. Então, se lembre, leia na sua casa 1 Timóteo capítulo 4, o capítulo inteiro. E você vai tirar as dúvidas quanto a comer ou não.
Eu posso utilizar roupas de interior, chapéu de palha, aquelas roupas quadriculadas? Sim ou não? Fica a seu critério. Por que não? A festa da colheita, pense um pouquinho comigo. Festa da colheita. Onde ocorre a colheita? No interior. Nós da cidade grande, no máximo que fazemos de colheita é ir no supermercado e comprar 1 quilo de alguma coisa, os legumes já prontos no saquinho, pesados na balança. Mas a colheita, de fato, ocorre aonde? No interior. Assim também era na festa da colheita. A festa se iniciava, como nós lemos em Levítico, no corte, no primeiro corte do trigo, no primeiro corte da colheita. E onde é que ocorre esse corte? No interior. As pessoas começaram a fazer a festa lá. No entanto, a festa foi evoluindo quando as cidades foram crescendo e a festa foi transferida para dentro dos templos, especialmente no tabernáculo de Jerusalém, depois que ele foi construído. Então a festa passou a ser dentro da igreja. No entanto, a simbologia da festa da colheita parte do interior, que é aonde os alimentos brotam, onde os alimentos crescem. Então não tem mal nenhum na sua igreja você fazer uma festa da colheita, oferecer uma oferta ao Senhor dos alimentos, dos melhores manjares que você sabe preparar, daquela canjica gostosa, daquele milho, daquele amendoim, e você entregar ao Senhor e todos celebrarem com chapéu de palha, com roupas de interior, com aquela sua bota que você está guardando e não sabe quando é que vai usar. Não tem problema nenhum, queridos. Simplesmente você precisa entender na sua mente que nós não estamos celebrando João. Até porque João, o evangelista, não comia milho, nem amendoim, nem trigo. Ele comia gafanhoto e mel. Se nós estivéssemos celebrando a ele, teríamos que comer aquilo que ele comia. E pior, vestir a roupa que ele vestia. E morar no deserto. Mas o Senhor Jesus já nos livrou desse momento de deserto. O Senhor Jesus nos trouxe o tempo da graça. Então podemos sim celebrar o Senhor da forma que nós devemos. Não se preocupe. Claro, você não precisa acender fogueiras na cidade. Isso não tem nada a ver com a festa da colheita. Muito menos estourar fogos. Até porque a tradição diz que os fogos são para justamente acordar João, porque ele está dormindo. E não é o nosso caso. Nós sabemos que nós estamos adorando ao nosso Deus. Então celebre a sua festa, adore ao Senhor da forma que o Espírito Santo tocar na sua vida. Eu espero ter esclarecido as dúvidas nesse pequeno vídeo. Então não fique grilado. Quer comer as comidas típicas do período junino? Não tem problema. Ah, mas se a minha família me chamar para ir para uma festa? Eles estão celebrando a São João. Eu posso comer aqueles alimentos mesmo assim? Como eu disse, está escrito em Timóteo. Você pode, desde que recebido com ações de graças. Quando você receber aquela comida, aquele alimento, agradeça ao seu Deus, ofereça a Ele e não a outra pessoa o alimento. E assim coma, sem medo, e participe dessa festa, porque é uma ordenança do Senhor, como eu disse, estatuto perpétuo para todas as gerações. E nós fazemos parte da geração de Deus. Então é isso. Um beijo no seu coração. Espero ter esclarecido essas dúvidas quanto à festa da colheita e vamos juntos celebrar a festa da colheita do Senhor. Que Deus abençoe.